Bom, senhores, fazer um vídeo aqui de um carro que já apareceu no canal em alguns outros momentos, né? Mas quis fazer de novo. Primeiro que eu fiquei com saudade desse carro essa semana. Eu fiz um vídeo de atualização daquele Diplomata 90, o verde Araripe, verde Jureia, né? Saí blusa verde. E tava olhando um pouco, relembrando um pouco as diferenças dos Opalas 90 fase 1 dos fase 2. Fiquei com saudade desse Commodore 90 que eu comprei 0 km, né? Cara, você falar que comprou um Opala 0 km é um atestado de velhice do caramba, né? Você falar que você comprou um carro que hoje tem 30 anos, tem placa preta, ele não tá com a placa preta ainda, a gente conseguiu fazer o processo aos 49 do segundo tempo. Foi o último carro que a gente conseguiu passar para a placa preta. Também é um atestado de velhice, né? O tempo passa muito rápido. Parece que foi outro dia que eu resolvi passar em frente a Pompeia Veículos para ver se tinha chegado a linha 91. A linha Opala 91 foi uma coisa bem peculiar, porque ela foi apresentada no salão de 90, né? Mespar que tem salão, né? Então ela foi apresentada no salão e ninguém viu o carro, né? Passou dezembro, o carro não chegou. Passou janeiro, o carro não chegou. Fevereiro, o carro não chegava. Aí em março começaram a aparecer os Opala 91. E hoje a gente entende por quê, né? Em dezembro de 91 a GM fez só 42 carros da linha nova, ou seja, um carros mais para imprensa, mais para fazer as fotos dos catálogos que qualquer coisa. Em janeiro foram férias coletivas. Em fevereiro devem ter voltado em algum momento, mas fizeram poucos carros, foram cerca de 400 carros. Não dá nenhum para cada concessionário GM no Brasil. E em março que começou para valer a produção, né? Então era março de 1991. Eu tava largando a escola politécnica, foi o ano que eu larguei de vez. Tinha começado as aulas, eu achava um saco aquilo. Peguei o carro, falei assim, eu vou lá na Pompeia Veículos, né? Pompeia Veículos era uma concessionária importante em São Paulo. Ficava na Lapa, descendo a Avenida Sumaré. Avenida Sumaré? Avenida Sumaré. O Palmeiras do lado direito, pegava o farol pro lado esquerdo. Você virava do lado esquerdo, um pouquinho depois do lado direito ficava o showroom da Pompeia. Eu fui lá para ver se eu finalmente vi a linha 91, né? Não tinha visto ainda nenhum carro. E quando eu dou de cara, parece que foi ontem essa história, não é? Quando eu chego em frente ao showroom da Pompeia, dou de cara com um Commodore amarelo. Falei, ué, nossa, mas será que vai sair o Opala amarelo? Mas eu olhei direito. Mas esse aqui é um Opala antigo, né? Da linha 90 ainda. A frente antiga e tal. Nossa, mas o que esse carro tá fazendo assim? E tava naquele lugar de destaque, sabe? No lugarzinho alto, em cima na vitrine e tal. Eu falei, putz, grila, mas não entendi nada, né? O Commodore amarelo, achei o carro lindo, né? Antes de pensar por que era amarelo, por que devia ser de amarelo, assim, achei o carro lindo, Commodore 0 km, naquela cor tão diferente, né? Naquela época a gente ainda tinha carro, não era essa ditadura do prata e preto e mais recentemente branco, mas a maioria dos Opala eram escuros, eram preto, eram cinza, né? E quando eu vi esse carro amarelo, eu não entendi nada, né? Me dei conta que o carro... Falei, puto, o carro é 90, amarelo, deve estar encalhado aí, né? Fui lá pedir o preço do carro. Tinha um baita de um preço bom, né? Foi essa cena mais ou menos que eu vi. Só que sem placa, né? E ele no alto, eu passando embaixo, assim. Ele sem placa, eu vi ele mais de lado, assim. Mais ou menos essa cena. Ele tá pingando, ó. Tem um... Tá escorrendo uma água do radiador dele. Então eu vi essa cena. Na época eu tinha uma Caravan 88, tinha sido do meu pai. Quando meu pai exerceu o direito de compra do carro pelo valor residual do leasing, né, da empresa que ele trabalhava, eu vendi um Fiat Uno S 1990 que eu tinha. Vendi o Uno com 8.000 km, vermelho Monte Carlo, né? E comprei a Caravan 87/8 já com mais de 100.000 km, né? Tinha uns amigos meus que não entendiam nada. Você tá louco? Você tem um Uno do ano.
vai comprar uma Caravan velha, né? Eu falei, puta, eu gosto, né? Ah, turbina o Uno em vez de gastar dinheiro com essa Caravan e tal. Mas eu era alucinado aí por ter um Opala e tal. E a Caravan foi meu primeiro Opala de uso, né? Aí quando apareceu esse Commodoro com um baita de um preço, 0 km, né? Eu acabei abraçando o carro e vendi a Caravan. Eu vendi a Caravan, olha, ordens de grandeza, tá? Eu não lembro se era 36, esse carro era 36 mil, ou 36 milhões, ou 3 milhões, mas era 36 alguma coisa, ou 3,6. A Caravan valia 3,2. A Caravan com 2 anos valia o preço desse Opala zero, praticamente, né? E aí eu consegui comprar o carro, né? Fui na Pompeia buscar. Arrumei uma briga na época, porque o carro tava sem um encosto de cabeça. Um encosto de cabeça do lado do passageiro aqui. Ah, acho que a gente usou em outro carro, mas a gente já pediu pra fábrica. Aí eu fiz os caras escreverem uma carta dizendo que o carro tava sendo entregue sem encosto de cabeça e tal. E eu fiquei com esse carro por 5 anos. 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5, né? No meio de 95, saiu uma carta do consórcio que eu tinha e eu comprei o Ômega GLS 4.1, o CB 9080, o carro que eu procuro até hoje. Não adianta olhar tá no nome de alguém aí, mas essa pessoa já vendeu o carro há muito tempo e não transferiram, né? Eu já fui atrás desse carro muito, nunca achei. O Ômega 4.1, GLS 4.1 branco Mahler, né? E fiquei com o Ômega 4.1 e o Opala conviveram por cerca de 5, 6 meses, né? E aí eu precisava vender um dos carros, não tinha mais como ficar com os dois. Acabei vendendo esse carro aqui. E esse carro depois sumiu, né? Depois que eu vendi, o carro sumiu. Coisa de 5 anos atrás, eu tava na casa da minha mãe, tava mexendo umas coisas no meu quarto de solteiro lá. Quando eu abro uma caixinha, vejo ó, tá escorrendo bem aqui. Vejo um documento antigo do Opala. Esse Opala não tinha tido placa cinza, a placa dele era RS 0550, né? Só que em 1990, 91, 90, os carros tinham a placa amarela, mas já tinham o Renavan, né? Então muita gente acha que o Renavan veio junto com a placa cinza, mas não. Teve uma época que os carros tinham placa amarela, mas tinham o Renavan. E aí, deixa eu ver direitinho de onde tá vazando isso aqui, velho. Pelo Renavan do carro, eu fiz uma busca, né? E consegui achar a placa cinza do carro. Quando eu puxei a placa cinza do carro, o carro tava na cidade de Guanambi, né? Guanambi, no interior da Bahia. Achamos um despachante em Guanambi. Na época meu amigo do Carlão trabalhava comigo, acho que foi ele que achou o despachante, inclusive. Achou um despachante em Guanambi. Foi a tática que a gente usou para achar a última Caravan também. Tá quase pronta. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo dela aí, a NNB 108061. E lá em Guanambi achamos o despachante, falamos, ó, o radiadorzinho dele mesmo que tá... É por aqui que tá minando, ó. Em Guanambi a gente achou o despachante, falando para eles, ó, precisamos achar o carro tal. Cara, acho que eu sei que é, tá? Pô, precisava comprar esse carro. Te dou uma comissão aí se achar o carro para mim. E o despachante fez todo o trâmite aí, localizou o carro, a gente comprou o carro. O carro tava pintado de um outro amarelo, de um amarelo ovo, né? Acho que o ex-dono dele achou que esse amarelo não chamava atenção o suficiente. Pintou de um amarelo gemada, né? E fez o interior marrom, né? Imagina que coisa linda que devia estar, né? Mas era o meu carro, o carro que eu tinha comprado zero, né? Compramos o carro, trouxemos o carro para São Paulo. O carro foi lá para os Orlandini, removemos toda a pintura, fizemos a funilaria que tinha que fazer. Foi feita a pintura nova, né?
Tem vídeo disso no canal, tem vídeo do carro pintado e... Tem vídeo do carro pintado e sendo montado, depois do carro totalmente pronto, né? Ó, esses vidros que tem a numeração ainda, né, a gravação de chassi no vidro, são vidros que estão no carro desde que ele era 0 km, né? Então esse vidro tá aqui desde que era 0. Tem um do outro lado que deve ter quebrado, que não tem numeração. Aí foi feita a pintura do carro, foi para fazer... Foi pra montagem, fizemos a mecânica dele toda zerada e tal. E o carro ficou pronto. Ó, eu acho que por algum motivo esses dois vidros aqui não tem a gravação do chassi. O vidro traseiro tem, os do lado de lá tem, né? E o para-brisa... Tô vendo agora porque faz tempo que eu não mexo nesse carro aqui, eu não lembro. Eu acho que o para-brisa também não tem, né? Não tô vendo aqui. Já foi trocado, a Glasstec, não tá GM. Mas os desse lado e o traseiro estão. Então metade ainda é de fábrica, os vidros de fábrica, os vidros que eu tirei na Pompeia naquela época, né? Bom, fizemos a mecânica do carro, gabaritamos o carro e tal. Foi muito legal, né, ter visto o carro... tá de volta com esse carro que foi tão importante para mim aí durante 5 anos importantes aí da minha vida, né? E uma coisa curiosa é que a gente tinha essa mania de tentar atualizar o carro, quando era o carro nosso de uso, né? O carro de coleção sempre foi aquele carro que a gente quis deixar o mais original possível, né? Mas o carro de uso a gente sempre queria dar uma caprichada nele. Acho que no vídeo do RT78 Pantera Negra, né? Acho que o Tomás Ervolino e o Brasil falam isso, o pessoal gostava de dar uma incrementada no carro, né? E quando saiu a linha Opala 91, ou seja, um pouco depois que eu tinha o carro e tal, eu falei, vamos pôr uma grade de 91, 92, né? E eu coloquei essa grade, aquela grade preta, como vinha no SL 91, 92, sem pintura, e coloquei os piscas cristal. Hoje eu acho horroroso os piscas cristal, mas na época era novidade, né? E quando a gente tava restaurando o carro, sei lá, 20 e tantos anos depois, né? 25 anos depois, eu mexendo nas minhas coisas na casa da minha mãe, vejo um negócio embalado lá num plástico bolha. Era a grade original que saiu de fábrica do carro. E os piscas, né, que eu tinha tirado, os piscas laranja, né? Que eu tinha guardado quando eu tinha colocado os piscas cristais. Esse pisca não era exatamente o que saiu de fábrica, porque quando o carro tinha alguns meses, um vizinho do escritório foi dar uma ré e quebrou um deles. Quando a gente compramos novo na época, né? Ó, tem embleminha GM e tudo, tive toda essa preocupação. Mas ele tinha essa faixinha aqui, ó. Tá vendo essa faixinha com uma textura diferente? E do outro lado não tinha. Então o que eu fiz? Eu comprei dois para ficar exatamente igual. Eu não sei se do 90 pro 91 ele ganhou essa faixinha, né? Até o 90 não tinha, né? É só uma textura diferente. Mas na época eu não quis deixar os dois diferentes. E acabei comprando, ó, GM, né? Faixinha. Acabei comprando os dois, né, novos e colocando dois exatamente iguais no carro aí, né? Então, o carro tá aqui, só faltou uma coisa nesse carro depois que ficou pronto. Foi eu curtir um pouco ele, né? Eu não consegui. Esse carro quando ficou pronto foi um momento meio atribulado da minha vida aí, eu acabei trazendo o carro pra cá. E... cara, a única viagenzinha que eu fiz foi de Americana pra cá. Eu queria realmente pôr esse carro pra rodar, né? Agora, passar essa loucura toda aí de quarentena, de não sei o que lá, eu quero usar um pouco esse carro aqui. Vou fazer uma boa limpeza nele, vou arrumar esse radiador, né? Aqui na frente, né? Eu tinha um negócio na época, eu tinha um toca-fitas Alpine aqui, né? E embaixo eu tinha um toca-CD Alpine, né? Era um toca-CD que era só CD, não tinha rádio, não tinha nada. E por ele ser só CD, eu acabei colocando um toca-fita também. Então esse console aqui é o meu console da época, porque
tá aberto no meio, né? Tá arrombado no meio, ele não tinha ar-condicionado. Então foi a gente que abriu na época para colocar o toca-CD Alpine, né? Quero ver se acho esse toca-CD e o toca-fitas, né? Aqueles botãozinho verdinho transparente, né? Na época eu não vou refazer isso, mas a gente tinha feito 2 caixinhas aqui na frente para não furar a forração de porta. Essa forração de porta não é dele, o cara tinha feito as forrações de porta em marrom. Essa aqui o Orlando achou essas forrações de porta, né? Então essa forração de porta tem o furo para o alto-falante. As do carro não tinham e eu não queria furar, né? Como eu não queria furar elas, a gente fez uma caixinha de madeira aqui, coberta com o carpete igual do carro, né? E aí tinha um vãozinho para a gente enfiar a mão aqui e abrir o capô quando precisasse. Como esses forros que vieram, né, já tem a furação, a ideia é comprar esses 2 rádios, né, para tapar os buracos aqui, né, não que eu vou sair ouvindo rádio para cá, mas para ficar exatamente como era antes, colocar o som para funcionar. E aí fazer o licenciamento do carro e tal, e curtir um pouco ele, né. Tenho saudade desse carro aí, foram 5 anos bem intensos aí, eu só tinha esse carro, então era o carro que eu usava todo dia para ir para a faculdade, eu ia para GV com ele todo dia. Eu tinha esse, tinha o RT79 azul, né? De vez em quando eu ia com o RT79, 90% do tempo eu usava esse carro. E esse carro tem uma coisa, cada vez que eu pego ele para dar uma volta, cara, eu lembro de alguma passagem pitoresca, de alguma história legal, de alguma história que eu tive com ele, né? Então pra mim, cara, tem dia que eu entro dentro desse carro, se eu não conseguir andar muito com ele, sempre que eu venho aqui no museu, com frequência eu entro dentro dele, às vezes, puta, começo a lembrar. Eu estudei na GV de 92 a 95, né? Então o último semestre eu já tava com o Ômega. Os outros 7 todos eu tava com esse carro aqui. Então foi uma época que marcou bastante, né? Você vê, o volante dele tá meio zoado aqui, ó, tá meio tal, mas é um volante que... muito provavelmente é o volante dele mesmo, que saiu de fábrica nele, né? Que eu fiquei o tempo todo, então tenho dó de tirar, né? O painel aqui, aquela conversa no vídeo do Opala Verde, se o painel do 90 tinha furinho ou não. A gente chegou à conclusão que no 90 vinha carro com furinho e sem furinho, né? E a partir do 91 é tudo sem furinho. Então esse painel também realmente deve ser o painel que saiu de fábrica nele, né? Você pergunta na época, mas na época ele tinha furinho ou não tinha furinho? Cara, não lembro, né? Realmente não lembro. Apesar de ter ficado 5 anos com o carro, faz 25 anos que eu o vendi, né? Abri o capô já dele, né? Dá uma abrida no porta-mala dele também. Cara, a restauração que foi muito boa, né? Dentro do que a gente tem de peças, dentro do que a gente tem de disponível aí para fazer a restauração num carro desse, né? Porta-mala também tá todo forradinho como era, né? Só não era tão... Cara, o tapete que tinha na época não era tão fino assim, sabe? Fica meio xixelento, né? Era um negócio mais grosso, ficava mais grudado no chão. Mas tá bem de acordo aí, né? Ele tem o porta-mala elétrico, eu tava tentando lembrar. Eu lembrava que ele tinha o porta-mala elétrico, enfiei a mão lá embaixo. Não deve ter o acionamento mais, mas tá aqui o motorzinho, né? E é isso aí, cara. A emoção de ter um carro que eu comprei na época, né? Quase 30 anos atrás, que eu usei muito. Que eu fiquei 20 anos sem ver, né? E que aí acho que quase coisa de uns 5 anos atrás eu consegui trazer de volta para a coleção. Por que é amarelo? Sei lá, era alguma encomenda, né? Tinha muita coisa Tem vários carros da GM com cores peculiares, né? A gente tem aquele 88 cor de doce de leite, placa J, não sei o que era do Exército, né? Já vi carro azul, aquele azul giz de cera que era da aeronáutica, né? Então a gente já viu uns Opalas com cores diferentes. Essa cor amarelo Java, assim, era a cor que usava nos táxis do Rio de Janeiro. Então pode ter sido alguma encomenda que foi desfeita. Era um táxi do Rio de Janeiro? Não, nunca foi táxi, nem nunca foi pro Rio de Janeiro esse carro.
Fui rodando com ele para Belo Horizonte uma vez, para o Rio de Janeiro nunca fui. E aí tá aí, né? Essa a história aí desse carro aí que tá com a gente há tanto tempo. Tava falando que eu me perdi aqui. É que eu vi outros carros dessa cor, né? Na época. Quando eu estava na Poli, ainda na saída dessa universitária, primeira rotatória, quando você pegava para ir para Marginal Pinheiros, tinha uma casa do lado esquerdo, do lado oposto onde a gente passava, tinha um carro desse também na mesma época. Eu passava todo dia para ver o carro lá, né? Então a gente conheceu alguns carros dessa cor que por algum motivo foram pintados dessa cor e não foram pro fim a que se destinavam, né? Beleza? Então, é isso aí. O objetivo desse vídeo aí era mostrar esse carro de novo, já faz um tempo que ele não aparece. Mostrar como é a vida de carro parado, né? Carro parado solta água de vez em quando, né? E incentivar vocês a ir atrás dos carros antigos que você tem. Tava falando com meu amigo Eduardo lá de Farroupilha. Ele ontem achou o Celta 2001, que foi o primeiro carro dele há 20 anos atrás, tal. Então é uma coisa legal, né? Eu pelo menos gosto, acho que é um saudosismo saudável aí, beleza? Inscrevam-se no canal, se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, ajude a gente a manter os vídeos diários aí, beleza? Valeu, abraço!